Olá, meus amigos, minhas amigas, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estar aqui novamente com você para podermos estar dialogando a respeito do assunto mais importante da nossa vida, que é estarmos vivendo em paz com Deus. Precisamos, desde já, prezado amigo, amiga, estar vencendo a morte e já desfrutando desde já a alegria da salvação que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo é aquele que tem o poder de trazer paz aos nossos corações e podemos desfrutar essa vida desde já. O reino de Deus começa aqui na face da terra. A partir do momento que você crê em Jesus, que você aceita Ele como teu único e todo suficiente Senhor e Salvador, Ele começa já a te ensinar a você viver de uma maneira nova. Você nasce de novo. Por isso ele disse lá para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Para podermos fazer parte do reino de Deus, temos que remover a grande doença na nossa alma, que é a doença do pecado, aquele prazer de ofender a Deus, de tomarmos decisões que desagradam a Deus. Essa enfermidade, o pecado precisa ser removido. Por isso Jesus disse lá: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará do poder do pecado. O pecado escraviza o ser humano. E isto, então, nós podemos detectar aí quantas pessoas vivendo aí como se fossem verdadeiros zumbis. Por quê? Porque vivem de acordo com seus próprios pensamentos, fazendo a sua própria vontade, e isso faz com que nós estejamos sempre destruindo a nossa vida. Por isso, então, hoje no nosso diálogo aqui, quero compartilhar com você um texto da palavra do nosso Deus que se encontra aqui em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, para nós podermos ver aqui as instruções de Jesus para nós podermos ter a vida realmente de maneira plena, termos uma vida realmente em abundância, conforme ele nos promete. E então, aqui em Lucas capítulo 10, versículos 38 e 42, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Veja aqui, prezado ouvinte, comportamento de duas pessoas diante de Jesus. Jesus vai até Betânia, que é o povoado onde elas moravam, e Jesus ali costumava se repousar ali, estar ali com aquela família, e então ele é recebido aqui pela Marta e está ali na sua casa, e ao chegar ali, Maria já se inclinou aos pés de Jesus e ficou ali prestando bastante atenção nos ensinamentos de Jesus, enquanto que Marta ficou preocupada com a recepção e preocupada em receber, preparar as coisas, e ao ver a sua irmã ali aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos, ela ficou incomodada, querendo que a sua irmã fosse ajudá-la, e pediu então para que Jesus liberasse mandasse ela ir ajudá-la. E aí que nós vemos que Jesus, ele reprovou a atitude de Marta, porque, prezado ouvinte, não é sempre que Jesus estaria na casa ali de Marta e de Maria. Era um momento especial ali, a presença de Jesus ali, era para Marta também estar ali aos pés de Jesus, aprendendo com ele. E depois essa questão da alimentação, que ela estava preocupada, isso daí seria resolvido depois. Jesus não estava sozinho ali, ele estava ali com provavelmente com seus
discípulos ali, todos iriam ajudá-la, ela preparar o alimento, e assim então Jesus reprovou a atitude dela e disse para ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. É exatamente esse o problema, prezado ouvinte. Jesus está aqui na face da terra, o seu Espírito está trabalhando para que todos nós tenhamos a alegria de vencer a morte, de superar a morte, porque nós não fomos criados para sermos humilhados pela morte, nós fomos criados para vencer a morte. E é este o assunto que mais interessa de Deus nas nossas vidas. Deus quer que nós sejamos vitoriosos. É a vitória que Deus quer que nós alcancemos, é a vitória sobre a morte. Ele não quer que nós sejamos humilhados pela morte, né? Ele quer que realmente nós tenhamos vitória sobre a morte, porque a vitória sobre a morte significa que a pessoa creu em Jesus, recebeu ele como Senhor e Salvador e foi perdoado de todos os pecados dessa pessoa foi removido, e essa pessoa então nasceu de novo, agora pertence ao reino de Deus e é nascido de Deus. Conforme diz lá João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem nasceram do homem, mas nasceram de Deus. E é isso que realmente Deus está trabalhando aqui na face da terra, para que nós possamos nascer dele, para que nós possamos ter a alegria da vida eterna desde já, estarmos sempre preparados para partir desta vida para a eternidade com vitória, não com medo, não em desconhecimento. Nós não devemos partir com dúvida daqui para a eternidade. Essas atitudes, ter medo, ter dúvida, ter desconhecimento do que está acontecendo, significa que a pessoa está vivendo sem considerar a presença de Deus aqui na face da terra, está vivendo uma vida por conta própria, como se fosse autossuficiente, e ninguém é autossuficiente. Aqui na face da terra, nada é autossuficiente. Todas as coisas são interdependentes. Nós dependemos do vento, dependemos das árvores, dependemos dos peixes, dos animais, das abelhas, prezado amigo, amiga, nós dependemos das abelhas. As abelhas é que faz a polinização dos frutos que está sobre as nossas mesas aí e de tantas outras coisas. Por isso, então, não existe ninguém autossuficiente aqui na Terra. Nós não podemos viver como se Deus não existisse. Toda a natureza já está gritando para nós que existe um Criador. E por isso, então, é sabedoria nós estarmos buscando conhecer a Deus. Por isso, então, Jesus, vendo, as multidões desgarradas, longe de Deus, teve compaixão delas, e Jesus está sempre convidando: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Convida Jesus a estar aprendendo com ele. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas vidas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então veja aqui, Jesus convidando, aqui Jesus trabalhando para que nós possamos ter a alegria da salvação, a vida eterna. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Quem é que estão cansados e oprimidos? Cansados e oprimidos são aquelas pessoas que optaram por viver de acordo com seus próprios pensamentos. São aquelas pessoas que disseram para sua alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Alma, come, bebe, folga e regala-te. São essas pessoas que vão ser frustradas. São pessoas que estão aí na vida, muitas vezes elas são bem-sucedidas nas suas vidas profissionais, alcançam fama, alcançam riqueza, alcançam sempre uma vida folgada, e vivem como se Deus não existisse. E então o que vai acontecer, prezado ouvinte, nós estamos cansados de ver exemplos aqui, sem citar nomes, mas de tantas pessoas que são famosas, ricas e morrem de forma assim deprimente. Então, e muitas pessoas estão aí, se drogando porque não sente alegria na vida, mesmo tendo muitos bens, estão destruindo as suas próprias vidas. Então Jesus está convidando essas pessoas para elas vencerem, tirarem elas dessa situação.
Tomai sobre vós o meu jugo, que é submeta-se à minha autoridade, aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Aprender com Jesus o quê? O caminho da vida eterna, o caminho de vencer a morte. Prezado ouvinte, nosso maior patrimônio é a nossa vida, nós temos que lutar por ela, nós não podemos deixar a nossa vida de lado, nós temos que ter uma ambição de vencermos a morte, de termos vida eterna, que é o que Jesus promete e é o que ele dá. E ele dá hoje mesmo para nós, se você crer nele, se você se arrepender dos seus pecados, dessa direção de viver como se Deus não existisse, pedisse perdão e pede, crendo na grande obra que Jesus realizou ali na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, sofrendo a punição dos nossos pecados. Então toda pessoa que realmente age assim é perdoado e é inserido no reino de Deus, nasce de novo, porque agora os pecados são lavados e ao termos a alegria de sermos perdoados, então nós recebemos agora a chegada do Espírito Santo na nossa vida e o Espírito Santo então vai trazer aquele alívio que ele está falando aqui para nós, né? Porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. É isso que realmente traz força para nós vivermos a nossa vida aqui, porque quando nós temos descanso nas nossas almas, nós temos paz. É o que Jesus promete ali em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E esses ensinamentos vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É exatamente isso daqui, prezado ouvinte. Nós vamos seguir alguém que viveu aqui neste mundo e ele venceu. É o único homem que venceu a morte até hoje. Jesus, ele disse que iria realmente entregar a sua vida por nós, ia derramar o seu sangue para a purificação dos nossos pecados, mas ele disse: ao terceiro dia eu ressuscitarei. Porque ele ressuscitou? Porque ele nunca se submeteu ao príncipe deste mundo, ele nunca pecou. E o salário do pecado é a morte. Nós morremos porque pecamos, mas ele morreu para sofrer a punição dos nossos pecados. Mas como ele nunca pecou, ele venceu. O terceiro dia ele ressuscitou num corpo glorioso, num corpo eterno, inaugurando novos céus e nova terra. E é por isso que ele então disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver, vocês estejam comigo para sempre. Então, prezado ouvinte, Jesus agora está preparando lugar para todos aqueles que vão crendo nele. E é exatamente este o convite que ele está fazendo para todos nós, para que nós possamos pertencer ao reino eterno. Jesus não veio aqui para ser rei por 40 anos, como os israelitas no dia dele achavam que ele ia ser rei, no sentido de um rei como Davi, como Salomão, que reinaram 40 anos de forma maravilhosa. Mas Jesus veio aqui para inaugurar aqui, para construir o seu reino eterno. E é este o convite que ele faz para todos nós. Por isso, então, prezado ouvinte, Deus quer que nós realmente sejamos vencedores. E quem é que vence o mundo? Todo aquele que é nascido de Deus. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só ele tem esse poder. Jesus Cristo é a verdadeira religião. A verdadeira religião é uma pessoa viva. Não fique alicerçando a sua vida em instituições religiosas, prezado amigo. Você tem que fundamentar a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 3,11. Ninguém pode pôr outro alicerce, outro fundamento do qual já foi posto, o qual é Jesus Cristo. É ele que nos transporta das trevas para o seu reino maravilhoso de luz, e depois então que você for transportado das trevas para o reino de Jesus, você vai conhecer a verdadeira mensagem de salvação, você vai saber sentar lá no banquinho de uma instituição religiosa e saber se aquele pregador está transmitindo a verdade ou a mentira. Temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas, porque Jesus mesmo nos advertiu sobre eles.
está cheio de falsos profetas por esse mundo afora, prezado ouvinte, mas para que você possa identificar a verdadeira igreja de Cristo, você primeiro precisa conhecê-lo pessoalmente. E essa é a grande experiência que faz com que nós tenhamos a alegria de viver e viver vitorioso. Que Deus abençoe você, que você realmente esteja buscando com bastante ansiedade esta que é realmente a verdadeiro motivo que Jesus disse ali para Marta. Uma coisa só te basta, que era o que Maria estava fazendo, ficar sentada aos pés de Jesus, aprendendo com ele. Quem aprende com Jesus tem a maior de todas as vitórias, que é a vitória da morte, a vitória, uma vida vitoriosa que alegra o rosto de Deus, se enrubesce por causa da sua decisão sábia em crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva aqui no nosso programa para que possamos estar juntos sempre dialogando a respeito desse assunto mais importante da vida. Você que já conhece a linguagem do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, espero que você se associe comigo aqui na divulgação desse programa para podermos ajuntar tesouros no céu juntos. E lembrando sempre que nós devemos estar sempre trabalhando para que o número de salvos esteja aumentando aqui no nosso país, para que o número de salvos aumente numa progressão geométrica. Dentro de pouco tempo possamos ver uma grande multidão de brasileiros regenerados por Jesus, clamando pelo governo de Jesus, para que Deus faça do nosso país realmente uma nação bem-aventurada, cujo Deus é o Senhor, e assim, aumentando o número de salvos, o Senhor leva o coração do rei para onde ele quiser, conforme diz lá Provérbios 21:1. Encontro você no próximo programa. Até lá!